A paz, amados! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos para mais uma live semanal. Glória a Deus. Quem for entrando já vai compartilhando essa live. Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa aos nossos corações, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Seja bem-vinda, amiga. Em nome de Jesus. Vamos compartilhar essa live com quem precisa escutar uma palavra do céu hoje. Gente, tô com a minha garganta doendo hoje. O culto de ontem foi poderoso e eu, na hora do manto, eu tava louvando muito alto. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou orar consagrando essa live, tá? Seja bem-vindo quem for entrando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que eu quero consagrar essa live a Ti. Consagro, Senhor Jesus, os aparelhos de celular, as conexões de internet. Consagro, Senhor Jesus, o ambiente onde a pessoa se encontra. Espírito Santo de Deus, venha tomar, Espírito Santo, esse ambiente. Fala poderosamente aos nossos corações. Derruba toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual na autoridade do nome de Jesus. Pai, todo levante contra essa live, eu mando por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Satanás se levanta para cair em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo todo ataque, contra-ataque, Pai, contra a minha casa, contra mim, Senhor, e contra os meus. Guarda, Senhor Jesus, até mesmo aqueles que não estão posicionados, Pai. Porque, Pai, por amor a Abraão, o Senhor guardou a Ló. Então, Senhor, os meus que não estão posicionados na Tua presença, guarda também, Pai. Em nome de Jesus. Venha falar, Senhor, no fundo, do profundo de cada pessoa que estiver aqui. Revela, Senhor, aquilo que estiver escondido, aquilo que o Senhor quer tratar, aquilo que o Senhor quer libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Shalom, shalom, amiga. Vamos lá para a nossa palavra de hoje. Está em Lucas capítulo 19. Hoje nós vamos falar de atalhos. Vamos falar de Zaqueu, amém? Lucas 19, a paz, mãe. Lucas 19, diz assim, ó. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Gente, guarda aqui, ó. Chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos lá, pequena estatura física, pequena estatura espiritual, pequena estatura moral. Essas pequenas estaturas pode significar muitas coisas. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Shalom, shalom, amiga, bem-vinda. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador?
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Lucas 19. Hoje nós vamos falar de atalhos. Deixa eu fixar aqui o comentário. Gente, como é que tá o som? Vocês estão me ouvindo legal? Estão me vendo legal? Glória a Deus. Aleluia. Vou baixar aqui um pouquinho, senão lá no YouTube fica acusando direitos autorais. Vamos lá. A palavra de hoje nós vamos falar sobre atalhos. Rayane, atalhos no quê? Atalhos na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida espiritual, no nosso financeiro, atalhos no nosso trabalho. Zaqueu, eu falei assim, Senhor, primeiro eu falei, Senhor, o que o Senhor quer entregar essa semana para as pessoas que vão assistir essa live? O Senhor falou assim, você vai falar sobre atalhos. Eu amei, Senhor, eu vou falar sobre atalhos, mas em que palavra? Eu falo de quem? Fiquei pensando, gente, quem que pegou atalho? Tem muitos que pegaram atalhos, mas na hora não me vinha à mente, né? Aí na hora de eu deitar, o Senhor falou bem assim, Lucas 19. Aí eu olhei para a história de Zaqueu, falei bem assim, gente, aonde que Zaqueu pegou atalho? Enfim, comecei a meditar nessa palavra. A palavra do Senhor fala que Zaqueu era chefe dos publicanos e rico. Chefe dos publicanos e ricos. Ele era visto com maus olhos ao povo judeu. Ele era visto como um traidor. E quando a palavra ressalta que ele era chefe dos publicanos e era rico, quer dizer que ele se associou com o povo ali de Roma. E muito provavelmente essa riqueza dele tinha vindo por meios ilícitos, tá, gente? Por meio de quê? De cobrar impostos a mais, por meio de lesar o povo. Tanto é que quando Zaqueu, aqui fala de comunhão, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, que provavelmente eles têm ali o momento da comunhão, o momento da palavra de Jesus. E quando ele é alimentado, quando ele tem um encontro com a presença do Senhor, bate um arrependimento, bate uma consciência do pecado dele, e ele fala bem assim, Senhor, metade dos meus bens vou dar aos pobres, porque era exagerado, gente. Ele podia dividir metade, que ainda ia ficar com muito. E ele ia restituir o que ele tinha roubado, o que ele tinha pegado, o que ele tinha lesado, o que ele tinha defraudado do povo 4 vezes mais. Então você imagina o quanto Zaqueu não tinha lesado o povo judeu. Pra quê? Pra pegar um atalho na vida financeira. Pela ganância, entendeu? Ele achou uma forma dele ficar rico, se associando a Roma ali, aos publicanos, se associando com a outra parte, lesando o povo. Ele falou bem assim, eu quero ser próspero e eu vou ser próspero a todo custo. No caso de Zaqueu, defraudando o seu próprio povo. Gente, tá frio aí, aqui tava frio, já tá calor e olha. Então, Zaqueu ali, usando os atalhos dele para ficar rico, ele nos traz uma mensagem ali muito profunda de quantos atalhos nós temos pegado. Porque nós podemos pegar atalhos em várias áreas da nossa vida. Amiga, que tá frio, agora já tá calor. Podemos pegar atalhos em muitas áreas da nossa vida, né? Como eu falo pra você, quando a gente passa por um processo de libertação, primeiro o Senhor vem, liberta a nossa parte emocional, depois liberta a parte sexual, depois liberta as outras coisas, ele vai indo ali por partes até chegar na parte financeira, até, né? São processos, entendeu? Então, o que o atalho faz? O atalho faz a gente chegar mais rápido, mas a que custo nós vamos chegar mais rápido? Muitas vezes ao custo da nossa ética, da nossa moral, da nossa família, entendeu? Porque o Senhor, ele é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. Abraão, para conquistar a promessa dele de Isaac, ele teve que passar por um processo.
E quando ele tentou pegar um atalho ali, ficando com Agar, gerando a Ismael, para ele conseguir atingir a promessa do Senhor, deu ruim, gente. Por quê? Porque ele não estava maduro o suficiente. Sara não estava madura o suficiente. Então ele tentou pegar um atalho. Quando Jesus conta a parábola do semeador que saiu a semear, ele vai falando ali das preparações da terra, da semente que caiu na pedra, a semente que caiu num terreno bom e frutificou. Então isso quer dizer processos, tem ambientes, o nosso coração, a nossa estrutura física, às vezes não aguenta aquilo que a gente está querendo receber. Zaqueu tinha a riqueza dele, mas a palavra fala que era de baixa estatura. Baixa estatura o quê? Baixa estatura espiritual. Baixa estatura ética, era um homem que não tinha ética. Tanto é que quando Jesus entrou na casa dele, o povo fala meio assim, mas Jesus está andando com um homem pecador. O povo judeu tinha uma recusa grande por ele. Ele não podia adentrar em meio à multidão, por quê? Porque ele ia ser massacrado. Ele ia ser massacrado pela baixa estatura física, ou podia ser pela baixa estatura ética, que ele tentasse entrar ali na multidão, o povo ia bater nele. Então Zaqueu faz o quê? Em uma atitude de humilhação, ele sobe na figueira. Ele queria muito ver Jesus, ele queria muito conhecer Jesus, mas a sua baixa estatura impediu que ele fosse por meios ali naturais, no meio da multidão. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que correr à frente do povo e subir em cima de uma figueira. E Jesus fala para ele assim: Zaqueu, veja bem, o Senhor, ele chama a gente pelo nome. Ele conhece a gente. Mesmo nós parecendo pecador, mesmo a gente parecendo, com muitas falhas aí éticas, mesmo a gente querendo pegar atalho, mas o Senhor conhece a gente, nos chama pelo nome. Para quê? Para entrar na nossa casa, para ter uma comunhão com a gente, para trazer o alimento, a consciência do pecado. Amém? E como eu sempre falo para vocês, uma palavra que ela consola, uma palavra é ótima, gente. Eu amo esse tipo de palavra também e muitas vezes é necessário. Mas quando eu vou entregar uma mensagem, eu gosto de falar essa mensagem da forma que dê para aplicar ela na nossa vida. Então vamos começar falando de como a gente pega atalho no nosso casamento. Gente, o que eu vejo de casamento destruído, eu penso, Senhor, tem de misericórdia do seu povo. Porque vamos falar sério, gente, sério. Se a casa da gente não estiver boa, se o nosso relacionamento matrimonial não estiver bom, tudo na nossa vida fica ruim. Parece que a gente não tem lugar, parece que a gente não se encaixa em lugar nenhum. A gente não tem um lar, entendeu? Então como que a gente pega um atalho no nosso casamento? A gente quer intimidade sem compromisso profundo. Quer intimidade sem compromisso profundo. Quer paz sem ter diálogo. Que é um crescimento, uma união, um companheirismo, sem sacrificar, sem investir tempo, sem ter entrega. Eu dou algumas mentorias de vez em quando de libertação e cura interior. E o que eu vejo assim, gente, de mulheres, reclamam ali dos seus casamentos, mas que precisa ser tratado. Precisa ser tratada nas suas emoções. Mulheres que sofreram abusos sexuais na infância, que não tratou aquele abuso. E hoje isso aí reverbera no casamento dela. Gente, quando não se trata uma ferida na alma de abuso, quando você casa, até fica ali um tempo bom com o esposo ali, na relação matrimonial. Mas depois de um tempo a mulher já começa a se sentir abusada pelo próprio esposo, porque não tratou a ferida de abuso. Aí daqui a pouco essa área já não tá boa, já deixa a desejar na área sexual, e isso abre brechas espirituais. Lembra que eu falei pra vocês em uma dessas lives passadas? Eu falei que o diabo ele sempre vai tentar atacar o nosso ego, a nossa área sexual,
vai tentar atacar a parte das nossas finanças. São as principais áreas que ele ataca. E quando a gente entra num relacionamento onde a gente não passou por cura interior, onde a gente não é tratado, a gente acha que o problema é no outro, que o outro precisa ser tratado. Gente, misericórdia. Vamos se permitir aqui fazer igual Zaqueu. Zaqueu, quando ele permitiu Jesus entrar na casa. Na casa. Jesus compara a nossa alma como casa. Jesus compara a nossa alma como casa. Permita Jesus entrar na sua alma e te tratar. Tratar a ferida de rejeição, tratar a ferida de abandono, tratar a ferida de orfandade, de abuso. Rayane, eu já fiz terapia, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo. E para Jesus, você já foi. A gente quer ir pro psicólogo, quer ir pro pastor, quer ir pra amiga, quer ir para tantas outras coisas, quer ir pra distração, quer ir pro vício na rede social, pro vício em outras coisas. Mas não quer permitir o Senhor Jesus entrar na nossa casa, na nossa alma e nos tratar. Por quê? Por causa de ego, gente. Ego, isso aí é ego, é orgulho. É a gente querer ser mais humilde que o próprio Jesus. Porque nós achamos que damos conta de fazer as coisas sozinhos. E não é assim. Nós não damos conta de fazer nada sozinhos. Por isso que Jesus deixou o Espírito Santo aqui na terra. Para, gente. Vai na amiga, vai nisso, vai naquilo, me ajuda com isso. Pede para Jesus. Jesus, eu tô com esse problema aqui no meu casamento. Jesus, falta algo em mim a ser tratado. Jesus, me mostra. O Senhor, ele não tem interesse em esconder nada de ninguém. É só você perguntar que ele vai responder. Jesus, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele te trata se você permitir. Quem entra de uma vez é Satanás. Quem usa brechas espirituais para entrar é Satanás. O Senhor, ele precisa ser desejado. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, recebeu com alegria. Se permitiu ter acesso à presença completa de Jesus. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos alinhar a casa da gente. Como eu tenho visto casamentos de aparência, gente sem ser tratada, gente destruindo seu próprio lar por não ser tratado. Jesus, tem de misericórdia desse povo. Eu só olho e falo, Senhor, tem de misericórdia. Porque se o nosso casamento não está bem, nada lá fora vai estar bem. Não adianta você querer ir se distrair, você ir para outra coisa. Ah, Rayane, gente, o processo ele é dolorido. Curar a ferida na alma, gente, é dolorido. Porque uma ferida, ela não cicatriza de uma vez. Ela tem um processo. Ela tem que ser limpa. Primeiro você aceita Jesus curar essa ferida. Ele vai lá e limpa, coloca o curativo. Depois você vai ficar ali passando a pomadinha, se esforçando todo dia para você não arrancar a casca da ferida e aquilo ali inflamar de novo. E essa ferida vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que sara. Tem hora que eu falo assim, gente, a cura na alma, o processo da cura da ferida na alma é muito mais difícil com a libertação, porque a libertação você expulsa o cão da pessoa. Acabou. Não que acabou, mas quando você tira o mal, a pessoa consegue buscar a palavra, a pessoa consegue orar, consegue jejuar, ela vai. E a ferida na alma não, a ferida na alma ela tem um tempo de cicatrização, ela tem um tempo onde precisa de um esforço da gente assim sobrenatural para não voltar para aquela ferida, para não arrancar a casca daquela ferida, para não pegar aquela ferida de volta para você. Sem casamento alinhado não tem ministério nem vida com Deus saudável. Exatamente. Exatamente.
Então, gente, não tenta pegar atalho no seu casamento. Se permita ser tratado. Os dois têm que ser tratados. Tratado nas emoções, tratado nas áreas sexuais. Não busque meios. Ah, Rayane, mas a minha vida ali sexual não tá bom. Vou comprar um negócio ali do sex shop, vou assistir uma pornografia. Gente, pelo amor de Deus, isso é abominável ao Senhor. O Senhor fala assim, não tem nem menção de imoralidade sexual entre vocês. O relacionamento sexual do casal é uma adoração ao Senhor. A todo tempo, Jesus nos compara como a noiva. Ele usa o casamento, a analogia do casamento, para falar da igreja dele, a noiva dele. Então, o nosso casamento, ele é uma adoração. A nossa relação com o esposo é uma adoração ao Senhor. Não queira contaminar o seu casamento, a sua relação. Itens de sex shop é ilegal, é abominável. Ah, Rayane, mas entre quatro paredes pode tudo? Não pode, gente. As coisas do Senhor têm a sua forma de fazer corretamente. E uma relação sexual purificada, gente, é muito melhor. Você não precisa enfiar N coisas no meio, não. Esse dia eu conversando com uma amiga, ela falando, né? Ah, eu não sei se eu teria coragem de dentro da igreja assistir uma palestra com a sexóloga. Imagina eu olhar para a cara da pastora, olhar para Gente, espia bem o que o povo de Deus já implementou na cabeça. Então é assim, ó. Se eu não escutar falar disso aí, como é feito isso, não concordo em fazer um culto, mas faz um encontro de casal, faz um encontro de mulheres para falar da importância e como que deve ser, gente. A pessoa não sabe nem como que deve ser uma relação entre o marido e mulher, sendo que a palavra descreve tudo. Tá certo que eu não concordo num culto, mas faz um encontro de casal, E a igreja vai explicar como é que tem que ser. Porque se a igreja não explica, a informação na internet tá muito fácil. Aí, ela vai cair lá naquela sexóloga que fala que entre quatro paredes pode tudo. Vai cair lá no outro que fala que se tocar é saudável, que é bom pra você, que você precisa se conhecer. Vai cair no outro que, né, só vai pra porcaria. Então tem algumas coisas que tem que ser esclarecidas no meio do povo de Deus. Aí vai pra pornografia, vai pra masturbação. Já vai cedo, gente, pra imoralidade sexual e libertações, demônios da área sexual, gente, espíritos de loucura são os piores pra você ser liberto. Você precisa ter uma resistência, uma vida jejuada, tem que ser muito firme para você sair do meio desse lamaçal de pecado da área sexual. Então vamos lá, invista tempo, invista entrega, perdoe, renuncie quando precisa ser renunciado. Mulheres, se colocam na sua posição de mulher. Tem hora que eu penso assim, antes eu tinha uma ateliê de laços, eu trabalhava de noite, noite e dia, sem cessar. Trabalhava bastante, gente. E o Senhor, ele me pediu o ateliê. E eu pergunto assim, por muito tempo, Senhor, mas por que meu trabalho? Eu gostava tanto que eu tive que pedir pro Senhor que, se fosse da vontade dele mesmo, que eu largasse aquele trabalho, que ele tirasse aquela vontade do meu coração, aquele amor que eu tinha por aquilo ali do meu coração, porque eu gostava, porque eu ganhava dinheiro. Era algo que eu gostava do fundo do meu coração. Hoje eu nem lembro, gente, que tinha ateliê. Nem lembro que tinha ateliê. A paz, Leide, tudo bem? Então, uma relação, ela exige tempo, ela exige entrega, ela exige perdão, ela exige renúncia. Não queira pegar um atalho no seu casamento. Gente, a tela ficou escura. Fala aí pra mim se voltou. Então, se hoje o seu casamento... Voltou, gente? Dá um ok aí. É um problema pra você
Peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor: Senhor, tem algo que precisa ser tratado em mim? Tem algo, Senhor Jesus? O que eu estou fazendo de errado? Me ajuda, Espírito Santo, me dá discernimento, me dá estratégia para isso. O Senhor não tem interesse em esconder nada de ninguém, muito pelo contrário, Ele quer revelar. Revela através de uma pregação, revela através de um louvor, de um sonho, de uma visão. Mas Ele fala, gente. Ele fala. Atalhos no trabalho. Quais são os atalhos no trabalho, gente? Mentir, chegar atrasado, inveja. São atalhos no trabalho. Você achar que aquela mentirinha pequenininha ali não vai fazer mal. Você tentar defraudar o outro para você se sobressair como o melhor. Ai, cheguei só em 5 minutinhos atrasado. Isso é defraudar. Isso é lesar o seu patrão. Você está sendo pago para trabalhar. Ou chegar a posições muito elevadas, passando a perna nos outros. Misericórdia. Essas coisas podem funcionar a curto prazo. Mas quebra totalmente a base do seu futuro profissional. E quanto mais longe você chegar, construindo sobre atalhos, construindo algo sem base, sem estrutura, pior é a queda. Pior é a queda. Nós podemos impressionar os homens com o nosso... com a maquiagem, com a máscara que colocamos. Mas Deus vê tudo. Onisciente, onipotente, onipresente, sabe a intenção do seu coração, sabe aquilo que nem você mesmo sabe que está lá dentro de você. Entendeu? Então, quem trabalha com integridade, quem trabalha correto, seguindo a palavra do Senhor, seguindo princípios, mesmo que demore, porque o Senhor ele é um Deus de processos, mesmo que demore, colhe. E a palavra fala que uma semente, ela pode dar até 100 por 1. Então, cuidado com o que você está plantando. Você tá plantando uma semente de mentira. Se essa semente resolver dar 100 por 1, você vai colher aquela mentira 100 vezes mais. Se você está plantando engano, se você está plantando ali inveja, vai colher 100 vezes mais. Então, cuidado com o que você planta. Muito cuidado com o que você está plantando. Então, tenha respeito. Tenha respeito com o seu trabalho. Seja uma pessoa confiança, de caráter. Reconhece que aquilo ali vem de Deus e tudo que você vai fazer, faça como se fosse para Deus. A gente trabalhava num lugar, numa concessionária de motos. Consórcio, gente. Trabalhar em consórcio é terrível. Eu fazia as entregas de consórcio nessa concessionária, né? Era eu que fazia ali toda a montagem do processo quando a pessoa era contemplada para pegar a moto. E o vendedor, quando ele vai vender, ele não fala que tem todos os critérios para você retirar aquele bem quando você nunca acabou de pagar, né? Você tem que comprovar uma renda, tem que comprovar toda uma lista ali de critérios. Aí quando chegava para mim que eu falava isso, ele falava bem assim, mas o vendedor não me explicou isso. Gente, o que eu escutava de desaforo. Era cliente que batia telefone na minha cara, mandava eu ir pro inferno. Era tanta coisa, vocês não têm noção. E eu sorri. Deus abençoe. Ô, Senhor, eu tô fazendo pro Senhor, não tô fazendo pro homem. Tinha que me manter ali, ó. Acabou com o meu emocional, o trabalho depois acabou. Mas que eu não explodi com ninguém, eu não explodi, não maltratei ninguém. Porque eu fazia aquilo ali como se fosse pra Deus. Depois o Senhor curou a ferida, né? Depois o Senhor curou a ferida que ficou. Mas amém.
Então, se você tá num trabalho, gente, que é um trabalho que te entristece, que te dá ansiedade, começa a orar pro Senhor. É um trabalho que você precisa enganar, é um trabalho que você precisa pegar atalhos para você estar ganhando. Será que isso aí é de Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo? A gente tem que analisar muito bem todas as áreas da nossa vida. A gente quer consultar ao Senhor para as coisas espirituais, mas o Senhor ele deve ser consultado para todas as áreas, para todas as decisões, os mínimos detalhes. Amém? Vamos para os atalhos na vida financeira. Deixando bem claro que o Senhor ele não é contra a riqueza. O Senhor é um Deus de prosperidade. O que o Senhor abomina, o que o Senhor é contra, idolatria ao dinheiro, a injustiça, a desonestidade, a autossuficiência que o dinheiro traz. Se a sua prosperidade financeira foi construída em cima de injustiçar o outro, de lesar o outro, se para você ser próspero financeiro você precisa dar um jeitinho brasileiro, você precisa burlar um sistema, essa prosperidade não é do Senhor. Por mais que pareça, ela não é do Senhor. O diabo também tem poder, gente. Ele tem poder. Quando Moisés foi se apresentar lá ao faraó, os feiticeiros conseguiram reproduzir os mesmos sinais que Moisés. Então o diabo também tem poder. A prosperidade exalta o seu ego. Você usa o dinheiro ali para se exaltar. Você acha que você é bom por causa do dinheiro? Não é de Deus. Você está pegando um atalho na sua área financeira. Ah, mas, né? O Senhor me deu esse projeto aqui, mas eu não tenho dinheiro para mim continuar. Então não é de Deus. Porque o Deus que dá o projeto, ele dá a provisão. Tem que olhar se você não está aí querendo ir mais à frente, burlar o processo, pegar o atalho. Veja, quando Cristo entrou na casa de Zaqueu, quando vamos dizer que ele se alimentou, que ele teve uma comunhão, que ele foi com a palavra, ele teve contato com a palavra viva, com o verbo vivo, ele falou: misericórdia, Pai. Se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele ia restituir 4 vezes mais. Então você pensa o tanto que ele não defraudou as pessoas em busca da riqueza dele. Então olha para a sua prosperidade. A prosperidade que ela é construída sobre atalhos, que não tem um processo, não vai muito longe, gente. O diabo ele dá de colher, mas ele toma de concha. Shalom, amiga, seja bem-vinda. Bem-vinda, Andressa. Então a prosperidade que ela vem do Senhor, ela vem do trabalho honesto. Não tem jeitinho brasileiro. A prosperidade do Senhor envolve planejamento, envolve sabedoria. Você não faz nada sem consultar o Senhor. Não é só porque alguém está te oferecendo um dinheiro para a sociedade. Não é só porque o banco te ofereceu alguma coisa que aquilo ali é do Senhor. Ore: Senhor, eu devo pegar esse dinheiro? Eu devo me associar a tal pessoa? E lembrando, gente, tudo que envolve dinheiro tem que ser muito bem esclarecido. Todo negócio que a gente vai fazer que envolve dinheiro tem que ter tudo muito bem escrito, muito bem analisado.
A prosperidade do Senhor, ela é construída sob generosidade. Generosidade. Você não faz dando seu dinheiro lá porque você vai receber um reconhecimento. Não. Generosidade, dá sem querer nada em troca. Contentamento e gratidão. Às vezes a gente está passando por um processo tão difícil. Ai, eu não consigo trocar meu carro. Ai, eu não consigo. Queria uma casa, queria isso, queria aquilo. Se a gente consegue as coisas muito rápido, se a gente pega atalho muito rápido, a gente não dá valor naquilo que o Senhor dá pra gente. Não dá valor. A gente tende a entregar pro diabo muito mais rápido. A gente tende a abandonar tudo porque não sabe o custo daquilo. Não sabe o preço que você pagou de oração, de jejum. Não teve. Entendeu? E temor, gente. A gente precisa ter temor da nossa área financeira e as coisas do Senhor. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais visado nós somos, mais gente olha pra gente. O crente, né, já é observado muito mais. Ainda mais um crente com dinheiro. Ainda mais um crente com dinheiro, né? Cuidado com a sua atitude. Dá uma olhadinha aí, né? Vigia pra você não envergonhar o nome do Senhor. Temor. Amém? Atalhos da nossa vida espiritual. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar do espiritual, né? De vez em quando, assim, eu me pego com dificuldade de viver aqui na Terra. Já que eu tenho que me puxar, ô Rayane, vem cá. A cabeça no céu e os pés na terra, Rayane, bora. Porque senão eu fico ali o tempo todo numa outra dimensão. Não sei que dimensão que eu quero andar, não. E a hora que eu penso, oh, Jesus, volta logo. Atalhos na nossa vida espiritual. Tentativa de viver a fé sem compromisso verdadeiro. Sem compromisso verdadeiro com o Senhor. Então nós queremos as bênçãos sem obediência. Nós queremos buscar experiência emocional sem ter uma vida devocional. Nós queremos usar a fé como um amuleto e não como um estilo de vida. Ficar repetindo frases de efeito sem praticar a palavra. Ou pular as etapas do amadurecimento. Pegar atalhos no amadurecimento. Como que a gente pega atalhos no amadurecer espiritual? Não permitir a correção, não servir, não esperar, não permitir você ser liberto, não permitir que o Senhor te cure. Vou falar algo muito sério pra vocês. Quando eu vejo uma pessoa pregando a palavra do Senhor sem ser tratada, quando eu vejo uma pessoa subindo num púlpito sem ser curada emocionalmente, eu oro e peço misericórdia. Porque todas essas coisas são brechas. É fogo estranho ao Senhor. Você está oferecendo fogo estranho ao Senhor. Pregando sem estar curado. Pregando que você não vive. Pregando que a gente não vive, né? E assim, morre muito mais fácil. Subir no altar do Senhor sem temor. Morre fácil. Ah, Riane, morre no corpo? Não, morre espiritualmente. Porque subir no altar do Senhor não é brincadeira, gente. Tem que ter temor, que eu vejo de gente subindo de qualquer jeito. E penso, Senhor, as coisas do Senhor não é de qualquer jeito. Tudo tem um protocolo a seguir. O Senhor deixou muito claro na sua palavra. Como que as pessoas acham que pode subir em cima do altar de qualquer jeito? Aí você vê a pessoa pregando lá, daqui a pouco ela desce, tá um PT, casamento tá acabando e bagaceiro, e eu falo, misericórdia. O ataque vem, gente, se a gente não está com as brechas todas fechadas, tanto no nosso emocional,
na nossa saúde, no casamento, em todas as áreas, Satanás ele entra. O povo fala muito de retaliação. Mas quando você sobe em cima de um altar para você pregar a palavra, para você trazer luz às trevas, Satanás ele vai perder território. E quando ele perde território, ele não vai deixar barato. É óbvio que ele vai te contra-atacar. É uma caixa de marimbondo. Não acha que você vai lá cutucar e vai achar que o marimbondo vai ficar quietinho. Porque não, ele vai te atacar. E quando ele te atacar, você tem que ter uma roupa especial, uma armadura, uma proteção. Rayane, qual que é essa proteção? É a santidade. É o emocional tratado. E não tratado só uma vez. O nosso emocional, a nossa carne tem que ser tratada todos os dias. Todos os dias você tem que ajoelhar, Senhor, me trata, me lava, me purifica. Mostra aqui o que eu preciso tratar. Em nome de Jesus. Então não pense que a gente faz as coisas do Senhor de qualquer jeito. E o Senhor está recebendo. E vai dar tudo certo. Porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho ao Senhor. O que é esse fogo estranho? Pode ser isso que eu te falei. No caso deles foi o fogo que o Senhor não pediu. Devemos observar o que a gente está fazendo, o Senhor pediu. O que a gente está fazendo, nós temos maturidade espiritual e maturidade de vivência para viver, para fazer. Nós damos conta. Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor e na hora eles foram mortos. Por quê? Não tem temor para fazer as coisas do Senhor. Nós precisamos ter temor, gente. Para mim fazer essas lives aqui no Instagram, o Senhor me moeu durante 8 meses. 8 meses. Rayane vai fazer onde o Senhor não quer. Rayane, você tem que fazer. Não quero, Senhor. Rayane, você tem que fazer assim, 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 que eu quero que você faça. Não, Senhor, me livra desse aqui, deixa eu fazer outra coisa. Deixa, Pai, eu fazer outra coisa, eu não quero fazer isso. E pra mim aparecer aqui, gente, as renúncias, o sacrifício que tem por trás disso, são muitas. Toda semana eu falo, Senhor, eu vou adiar essa live, não quero fazer live. Senhor, vamos deixar isso para outro dia, vamos colocar de mês em mês, uma live só no mês, tá bom? Pai, eu vou gravar os vídeos, vou pôr lá no YouTube, já tá bom. E o Senhor, não, é live. Eu quero que você faça uma live. Eu, tá bom, Senhor. Aí vai chegando nos dias que é pra mim fazer a live, eu tô, Senhor, qual que é a palavra? O que o Senhor quer falar com o seu povo? E vai dando uma agonia, e Senhor, vamos trocar, vamos adiar. Isso aqui me exige muito. Eu tenho temor. Senhor, é assim que o Senhor quer que eu faça? Não é? Eu vou, eu não vou? Qual que é a palavra? Eu não posso vir aqui de qualquer jeito falar. Porque se eu não estiver tratada, se eu não estiver curada, se eu não tiver temor, o que eu falar aqui não vai produzir efeito. Às vezes eu vou conversar com a pessoa, Rayane, aquela sua oração, eu passei mal, Rayane, eu senti isso e aquilo. Por causa da unção genuína, por causa da unção pura, por causa dos jejuns, da oração, para fazer um efeito, para o Senhor usar um vaso mais purificado. Ah, o Senhor precisa que eu faça isso. Não precisa, gente, mas eu sou uma pessoa obediente. Eu sou obediente. E quando eu tentei fugir das coisas espirituais, foi pior, a gente não tem paz. Então é melhor a gente ser obediente. Não tem lugar melhor pra gente estar que debaixo de uma obediência ao Senhor. Porque debaixo de obediência, debaixo da palavra, é onde a gente é protegido. É através de uma vida de santidade onde a gente é protegido. A gente não pegar atalhos,
nós passarmos pelo processo aqui de tratamento em todas as áreas da nossa vida. Isso aqui é santificação, é proteção, é salvação. Jesus fala assim, ó, hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque Zaqueu tomou consciência daquilo que era errado. O que era errado. E quando ele deixou Jesus entrar na casa dele, ou quando ele deixou Jesus tratar ele, ele, não, Senhor, isso aqui não te agrada, eu não quero mais. Eu não quero mais. Se essa ferida aqui dentro de mim não te agrada, Senhor, eu não quero mais. Senhor, se isso aqui que eu tô fazendo aqui no meu trabalho, se essa mentira não te agrada, eu não quero mais. Eu não quero, eu vou devolver, eu entrego. Se isso aqui que o Senhor entregou, se isso aqui que eu estou fazendo não é da parte do Senhor, mesmo que seja ministerial. Se não é da parte do Senhor, eu não quero. Eu entrego, eu me permito, Senhor, me tratar. Satanás, ele é mestre em colocar um monte de distração sobre a gente. Um monte de distração. E distração que parece que é coisa de Deus. Ele te entrega algo que parece de Deus. Ele te entrega mais ativismo religioso. Não que nós não temos que estar na casa do Senhor, nós temos sim, gente. A palavra fala que nós temos que congregar. E quem fala que dá para viver só de pregação na internet, isso e aquilo, sem ir na igreja, tá errado. O Senhor fala, se alguma coisa vai contra a palavra, seja anátema. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar mais crente em casa. Tem que ter comunhão com os irmãos. É um corpo. É um corpo. Um corpo vai edificando. A mão pega o pé. O oi tá vendo coisa demais ali. A mão vai lá e tampa. Membro. A gente fala uma palavra pro outro. O outro é edificado. A gente abraça. A gente recebe um abraço. E nisso nós vamos sendo consolados. Vamos sendo edificados. A gente vai lá escutar a palavra que exorta a gente. Ah, mas na igreja tem isso, tem aquilo, tem um monte de pecador, a pessoa é adulta. E que bom que ela tá na igreja, com uma hora Jesus acha ela lá dentro. A igreja, ela não é nossa, a igreja, ela é de Jesus. E se a gente fala mal da nossa igreja, a gente tá falando mal da mulher de Jesus. Para de falar mal da mulher dos outros. Amém? Então, tentar acessar o poder, a unção, através de misticismo. Você achar que é crente vendo horóscopo. Gente, esse negócio de horóscopo é assim, ó. Satanás, ele não cria nada. Todas as coisas quem criou foi o Senhor. Foi o Senhor que criou. Então, o que ele faz? Tudo ele copia. O Senhor deixou 12 tribos de Israel e deixou uma bênção determinada para cada tribo de Israel. Satanás foi lá e fez o quê? Horóscopo. Aí você vai lá, o horóscopo fala que você é daquele jeito ali, você é o que você acredita, aí você começa a acreditar que você é aquilo ali do horóscopo. Quando você acredita, você dá acesso a Satanás para tocar na sua vida daquela maneira. Aí eu sou uma pessoa difícil de lidar, porque eu não sei ser comunhão, ter comunhão com ninguém, não sei o quê. Dá brecha para Satanás entrar. Se um dia você já foi envolvida com horóscopo, você renuncia, você faça uma oração. Senhor, eu renuncio a esse negócio de horóscopo. Renuncio quando eu falei que eu era de signo e tal. Me liberta disso, me purifica. Às vezes você vai até passar mal, dependendo do tanto que você era envolvido com isso. Amém? Vamos lá, você tentar uma cura através de terapias duvidosas. Isso é pegar atalho, gente. A cura, ela é conquistada na permissão do Espírito Santo, no tratamento do Espírito Santo, na oração, no jejum, na busca. Não adianta você achar que você vai conseguir curar o seu emocional com constelação familiar.
com mantra, com meditação, com massagem, que você vai conseguir curar o seu corpo com massagem, com terapia holística. Todas essas coisas são práticas ilegais no mundo espiritual. Nós temos que parar de fazer as coisas só porque o outro fala que é bom. O que a gente tem que fazer? Beleza, vamos ver, terapia holística, qual que é a origem disso? Vamos ali no Google, qual que é a origem da terapia holística? Vamos ver, o criador disso aqui é envolvido com misticismo, adora não sei o que lá. Misticismo. Aí você está entrando naquilo, achando que é bom. Ah, mas a constelação familiar é cristã, tem uma psicóloga cristã. Gente, você dá acesso. Você fala, eu permito o acesso. Pra quem? Porque você não vê ninguém falando em nome de Jesus. E se for cura através do nome de Jesus, é cura interior, não é constelação familiar. Eu fiz constelação familiar, eu já tive contato com pessoas que fez constelação familiar. E não foi uma nem duas, foram várias e não foi resolvido. Atalho de você achar que você vai fazer ali 3, 4 sessões e vai ficar bem. E as emoções, elas são tratadas. Gente, que calor, pelo amor de Deus. Com oração. Com oração. Sangue de Jesus sem poder. Libertação, uma irmã que fez constelação familiar com uma pastora. Gente de Deus, cheia de engano. A gente usa o celular pra gente ficar vendo Reels o dia todo, mas a gente não usa para conhecimento. Para aprender mais sobre a palavra, a gente quer ser crente de Reels. Quer ficar ali vendo pregaçãozinha de 3 segundos, achando que aquilo ali vai produzir algum efeito. Não quer meditar na palavra. Gente, a oração, ela trata as nossas emoções de uma forma assim. Eu saí desse jejum de 40 dias e eu percebi que eu tava comendo aqui a comida, aí daqui a pouco eu me senti cheia e tinha comida no prato ainda. Aí eu falei, não, já tô satisfeita e deixei o prato. Por quê? Porque antes comia emoção. Você comer. A gente não quer tratar a ansiedade por trás daquilo. A gente não quer tratar os gatilhos. E eu percebi que nesse jejum de 40 dias que eu fiquei num propósito maior de oração, mais tempo de oração, eu consigo refrear. Tem hora que isso aqui não me faz bem, é glúten, é açúcar, deixa isso quieto. Por quê? Porque eu não estou mais comendo as emoções, eu estou comendo o meu corpo ali para fins de edificação do corpo. Não para um escape, não para tampar uma ansiedade. E não tem coisa melhor do que a gente tratar a ferida emocional em oração. Dedicar um período de oração a isso. Se você tem problema com rejeição, coloca o nome das pessoas que te rejeitaram em oração. A gente não consegue ter mágoa, odiar pessoas que a gente cita ela nas orações. Ah, Rayane, como que é isso? É assim, ó. Senhor, fulana de tal aqui. Senhor, ela me rejeitou, ela fez isso, ela aqui. Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento de rejeição, não quero ter esse sentimento com relação a essa pessoa. Me dá mais amor, me dá o seu amor por ela, porque por mim mesma eu não sou capaz de amar, porque eu sou sincera nas minhas orações. E o Senhor ama um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero. Eu falo, de mim mesma eu não consigo gostar dessa pessoa. Mas faz o seguinte, Espírito Santo, coloca o teu amor por essa pessoa aqui dentro de mim que eu vou conseguir superar isso. Leva quem te rejeitou, leva quem te magoou, leva quem te abusou. Leva o nome dessa pessoa para a oração, para o joelho. Primeira vez que você vai falar assim, dá um entalado. Não sai, não. A segunda já sai melhor. Na terceira já... Depois você esqueceu. Depois você escuta o nome da pessoa assim, parece que nem você tem a compaixão.
Mas não, a gente quer ir falar mal da pessoa pra tal, a gente quer ficar remoendo. Ferida do abuso, você foi abusado uma vez, a pessoa te abusou uma vez. Mas quantas vezes você mesmo abusou de você lembrando dessa situação? Quantas vezes você reviveu, você fez o seu corpo reviver a situação, esse abuso? Você mesmo fazendo isso com você. Não estou falando que é culpa sua. Não estou falando que é culpa sua. Mas se permita ser tratado. Viver com essa dor, isso não é vida. Não é vida. Deixa Jesus tratar, deixa Jesus curar. Quando você deixar o Senhor trabalhar nisso, isso aí já não vai interferir nas suas emoções, não vai interferir no seu espiritual. O seu relacionamento vai ficar muito melhor com as pessoas, com o seu esposo. Se permite, gente, ser tratado. Uma vida espiritual sólida, ela é construída com oração, ela é construída com jejum, ela é construída com perdão, ela é construída com renúncia. Se tá muito fácil pra você, eu sinto muito, você tá errado, tá no caminho errado, corrija a rota. Corrija a rota. Ai, Rayane, mas você tá falando que tem que ser tudo difícil. Não, gente, também não tem que ser tudo difícil. Nós precisamos passar por algumas coisas para amadurecimento. Mas também não é para sempre, é um período, você amadurece, você aprende com aquilo e vai pro próximo nível. E mesmo que você esteja passando por um momento difícil, um momento complicado, o Senhor te dá a paz que excede todo o entendimento. Pode estar tudo desabando, mas se você tem Cristo, se você permite Cristo entrar naquilo ali, se você permite, Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. Se você não consegue ter uma vida espiritual desse jeito, você precisa orar e pedir pro Senhor. Da mesma forma que eu falei aquele dia, o espírito de oração, você tem que pedir pro Senhor, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que sabe perdoar, me ajuda, gente. A gente não precisa fazer nada sozinho. A gente não pedir ajuda do Senhor, isso é ego, isso é orgulho, isso é a gente tentando ser mais humilde que o próprio Senhor. Nós temos essa mania de ser mais humilde que o Senhor, vou conseguir sozinho. Não, a gente não consegue nada sozinho. Nem precisamos. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Não se maltrate. Não se defraude desse jeito. Aqui Zaqueu defraudava os outros. Mas tem gente que se autodefrauda. Se machuca ela mesma, gosta de ficar se machucando, masoquista. Zaqueu falou, se alguma coisa, Senhor, eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus falou o quê? Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, por maior que seja a sua dor, por maior que seja o seu erro, Jesus veio para você. Assim como ele chamou, ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá para sua casa, eu vou pousar na sua casa, eu vou comer na sua casa. Jesus está ansioso para falar, ei, desce depressa, vem cá, desce depressa aqui na oração. Desce depressa aqui no joelho, no secreto, desce depressa no jejum, na renúncia, no perdão. Porque hoje eu quero te salvar, eu quero te buscar, eu quero te tratar. Amém? Permita Jesus
E faça isso com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, com gostoso. Não há outro lugar melhor da gente estar do que na presença do Senhor. Na alegria é muito melhor. Na dor nós temos consolação, nós temos paz. Amém? Eu oro para que o Senhor te trate, te cuide, te amadureça. A minha oração é que você pare de pegar atalhos na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento. A minha oração é que para que o Senhor, para que você permita Jesus entrar na sua casa. E depressa, que nem Zaqueu. E depressa. Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Não deixa, gente, ele voltar e te pegar machucada. Não deixa ele voltar e pegar você com as suas vestes sujas, com a sua veste contaminada de dor, com a sua veste contaminada de pecado. Se limpa, santidade. Santidade. Amém? Glória a Deus. Foi muito bom estar esse momento aqui com vocês. O link do grupo do Telegram e do YouTube está na bio. Vai lá, se inscreva no canal, assiste, curte, deixa seu like. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até a próxima semana, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Beijo pra vocês.